E todos nós entramos em estados alterados de consciência. Mas é aí que tá. Nem todo estado alterado de consciência vai ser um transe mediúnico. Mas todo transe mediúnico, sim, vai ser um estado alterado de consciência. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Igor Ventura e aqui no nosso canal a gente fala sobre mediunidade, autoconhecimento, espiritualidade de maneira aberta, livre, universalista, né? E sem amarrar essa temática a nenhum dogma. Até porque a mediunidade ela não pertence a nenhuma religião, na verdade. Então se você é novo aqui, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Nós temos várias videoaulas aqui, temos nosso estudo mediúnico toda terça-feira ao vivo também. Todo o conteúdo aqui disponibilizado no canal fica disponibilizado também lá no Spotify. Você pode acompanhar tudo lá pelo Spotify, Apple Podcast. Só procurar lá, ó, Nas Ondas da Mediunidade. Procura lá, Nas Ondas da Mediunidade, que você tem todo o nosso conteúdo aqui, tá certo? E nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre a incorporação, os transes mediúnicos, né? Como que funcionam os transes mediúnicos. Principalmente de forma consciente, que é a forma mais natural hoje do processo mediúnico que nós temos, né? Foi tempo que a gente tinha aqueles processos mediúnicos mais inconscientes. Não, hoje nós temos sim a mediunidade de forma consciente, porque exige do médium também a sua autorresponsabilidade e seu autodesenvolvimento. Bom, quando a gente fala de incorporação, que na verdade o termo tecnicamente seria a psicofonia, você dar voz ao espírito, mas vamos utilizar esse termo popularmente conhecido como a incorporação. O que é uma incorporação? Primeiro a gente tem que entender o que é um transe mediúnico. Transe mediúnico nada mais é do que o médium ele entrar num estado alterado de consciência, certo? Agora, temos duas particularidades aí. Nós temos o estado alterado de consciência de forma anímica, que seria o quê? O médium, através de uma meditação, através de uma prática energética, através de um trabalho com seus chakras, ele pode entrar no estado alterado de consciência. E às vezes, inclusive, até em acidentes, né? Quando você sofre algum baque, algum trauma muito grande, você pode ter ali momentaneamente um estado alterado de consciência. E tem o estado de consciência mediúnico, que aí sim, através da influência direta de um espírito, de um mentor, por exemplo, ou de um espírito em sofrimento, em dificuldade, que através da influência fluídica ali, das trocas fluídicas, leva aquele médium, alterando o seu campo energético, a entrar num transe, a um estado alterado de consciência. Então, transe mediúnico nada mais é do que o médium entrar num estado de alterado de consciência através de uma abertura mediúnica, de uma influência mediúnica. Agora, quando ele entra em estado alterado de consciência de forma anímica, por exemplo, estou fazendo uma meditação e entro num estado de relaxamento muito profundo, podem começar a surgir as suas percepções, como clarividência, o olfato, você pode começar a sentir as energias e as emoções dos ambientes, das pessoas de forma mais direta, de forma mais perceptível. Então isso é um estado alterado de consciência. Todo estado alterado de consciência é um transe mediúnico? Não, mas todo transe mediúnico é um estado alterado de consciência. Tá certo? Então a gente precisa entender primeiro que o transe mediúnico ele vai acontecer quando você estiver num estado alterado de consciência e esse estado alterado de consciência seu estiver levando a você ter uma troca, uma interação com o plano espiritual, ou seja, com um mentor ou de repente com um espírito em sofrimento precisando de algum tipo de ajuda, como um processo de sessões de desobsessões, por exemplo. Então ali você tem sim um transe mediúnico caracterizado. Ele pode ser um transe mediúnico, ele pode ser de nível superior, um estado alterado de consciência superior ou inferior. O que seria esse superior ou inferior? Quando você está lidando então com mentores espirituais, amigos de elevações espirituais, seria um transe mediúnico superior, no estado de alterado de consciência superior ou inferior, quando você está ali intercambiando com espíritos em dificuldade. A palavra superior e inferior aqui não é para você depreciar aquele ser que está em dificuldade, só para a gente poder separar e desenhar de forma didática aqui
para a gente entender que sim, você pode entrar num estado alterado de consciência e ter interação com o plano espiritual, com espíritos sofredores, que estão apegados à matéria, que estão perambulando por aí, ou você pode ter um estado alterado de consciência e ter um transe mediúnico com espíritos elevados, mentores, e realizar trabalhos em conjunto, como psicografias, receber informações, a própria psicofonia, que é a incorporação. Então você pode tanto utilizar essas ferramentas que o médium possui para você transmitir algo positivo, no sentido de elucidar, de uma consciência mais superior, ou uma consciência inferior, com dificuldade, que está precisando sim dessa ajuda e vai utilizar o médium como um canal para poder acessar essa suposta ajuda, né? Essa possibilidade de ajuda. Na verdade, é quase que uma terapêutica que acontece ali com aquele espírito, na verdade. Então, nós temos essa classificação só para a gente poder desenhar, né? De fato, não importa se é espírito elevado ou se é espírito em dificuldade. E, na verdade, são justamente os que estão em dificuldade que precisam mais dos auxílios. Mas é só para a gente poder desenhar e entender que existem sim essas duas formas de você se comunicar com a parte mais elevada, com mentores, guias e mentores, ou também com pessoas assim como nós, que também não deixam de ser os mentores, só que num plano um pouco mais elevado. Então, o que é uma incorporação consciente? É quando o médium ele entra naquele estado de consciência alterada, de forma anímica primeiro, ou seja, ele através do estudo, do desenvolvimento, dele se conhecer, ele entra ali, por exemplo, através de uma meditação, através de uma corrente de oração, ou através de um rito, né, um rito de cânticos de batuques, como nós temos, por exemplo, na Umbanda, né, tudo aquilo ali a gente está preparando o ambiente e o médium para ele acessar esse estado alterado de consciência dele. De que forma que ele vai fazer? Não importa. Cada religião, cada filosofia, cada médium vai ter a sua particularidade para acessar esse campo. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de utilizar as músicas tranquilas, músicas clássicas, músicas New Age, aquela coisa que te leva para uma space music, que te leva para um estado natural, ele vai te induzindo aquilo ali, junto de um trabalho energético, de um trabalho dos seus chakras, você vai entrando e dando passagem, abrindo o seu campo, abrindo a sua aura, para que você possa começar a, assim, interagir com o plano espiritual. A incorporação nada mais é do que o médium bem trabalhado, desenvolvido, conhecendo a sua estrutura psíquica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura mediúnica, ele induz, através de exercícios, de cânticos, de práticas, a acessar esse estado alterado de consciência. Quando ele começa a acessar esse estado alterado de consciência, ele abre o campo dele. Abrindo o campo dele, ele está mais sensível ao plano espiritual. E é óbvio que isso, pessoal, é com o tempo, é com estrada, é com prática. Não adianta que não vai ser de uma hora para outra que você vai alcançar esse estágio. E o médium, ele apenas inicia o seu desenvolvimento mediúnico. É importante a gente salientar isso, que o desenvolvimento mediúnico ele é constante. Não tem aquela coisa, passei 6 anos, 10 anos desenvolvendo, estudando num grupo ou estudando por conta própria, agora cheguei no auge. Como se fosse um desenvolvimento até do nosso estudo. Estava lá na alfabetização, entrou no ensino médio, faculdade, pós, mestrado, doutorado. Não, não é assim. Ele simplesmente inicia o processo de estudo e isso é constante, né? Ele tem que estar o tempo todo desenvolvendo, o tempo todo olhando para si, para que ele possa cada vez mais estar consciente da sua mediunidade, consciente de quem ele é e melhorar essa ferramenta que nós somos para que o plano espiritual possa utilizar, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Mas a gente tendo essa responsabilidade, está melhorando, a gente está auxiliando, inclusive, nesses processos do plano espiritual, os mentores utilizarem os médios ali para extraírem o melhor benefício possível através do trabalho dele. Então a incorporação nada mais é do que o médium entrar nesse estado de consciência alterada, abrindo campo, né, a famosa dar passagem para um espírito mentor, por exemplo, ele se comunicar através do médium, seja da fala, seja da escrita, seja através da pintura, não importa. Você dar essa passagem através dessa abertura do seu campo. E o interessante é que os médiuns, hoje em dia, estão todos conscientes desse processo. Antigamente você abria o seu campo de forma até involuntária, sem saber como, através dos ritos, dos cânticos, das atividades para entrar no estado alterado da consciência, o médium apagava,
tudo acontecia e quando ele voltava já tinha se passado ali horas de vários trabalhos e ele não sabe muito bem o que aconteceu. Não, hoje está diferente. O médium precisa estar consciente, se desenvolvendo, trabalhando a sua psique principalmente, para ele estar o máximo que ele puder de equilíbrio, para ele poder dar essa famosa passagem a esses espíritos, esses amigos trabalhadores. Quando a gente fala de dar passagem, existem basicamente 3 formas disso acontecer. No início do desenvolvimento do médium, é normal que o mentor, os seus guias, ele se aproxime através do seu corpo astral próximo do médium. Então é como se ele estivesse ali no meu próprio ambiente. Então imagina que eu estou aqui nesse ambiente, estou em fase de desenvolvimento, estou iniciando, eu estou num grupo e estou nesse ambiente, eu estou ainda com dificuldade de dar passagem, de trabalhar meus chakras. Então o mentor, o guia, ele se faz presente naquele ambiente, entre aspas. Lógico que ele não está de forma física, mas ele está de forma espiritual, através do seu corpo energético, do seu corpo astral, ali naquele ambiente, realizando diretamente um acoplamento áurico, onde campo energético dos guia interpenetra o campo energético do médium. Não é o guia entrando no equipamento físico do médium, não é ele pulando dentro do corpo do médium, né? Tipo assim, vou roubar o corpo daquele médium ali. Não, não é dessa forma. É campo energético com campo energético. É corpo astral com corpo astral. A gente está falando de energias. O médium ele continua ali no seu corpo físico, não tem como você tirar o médium do corpo dele para que outro espírito possa tomar o controle. Não é dessa forma. É através de um acoplamento, de uma fusão energética que acontece no próprio espaço que o médium está, e ali, através dessa fusão, o guia, o mentor, ele vai acessando os chakras do médium e vai trabalhando aquilo que ele precisa, seja para uma pintura, para uma psicografia, ou seja para justamente a fala. Existe uma outra forma também, que é quando o médium já está um pouco mais desenvolvido, que você começa até a facilitar o trabalho dos mentores, quando ele não precisa mais estar ali presente no espaço físico do médium. Isso acontece através da telepatia. A telepatia, mente a mente. Então, o médium ele percebe o mentor até na tela mental dele. Parece que o mentor está ali no ambiente, mas ele não está no ambiente, ele está em outros planos distantes, mas na tela mental do médium parece que ele está ali naquele ambiente e tudo é transmitido telepaticamente e o médium ele vai só dando passagem, falando aquilo que o mentor está querendo transmitir. Mas nesse caso, o mentor está ali ativo, transmitindo o tempo todo para o médium, ele só está replicando aquela fala daquele mentor. Lógico, ele vai colocar algumas percepções da própria linguagem do médium, sim, mas 80, 90% da mensagem ela vem diretamente do mentor e o médium só está replicando. E tem a terceira forma também, que é uma forma mais comum que existe, que é através do bloco de informação que chega para o médium. Também o mentor está em outro plano, está em outro momento. Não necessariamente o mentor precisa estar ali no momento que está havendo a interação. Então, por exemplo, para a gente poder entender, ficou um pouco confuso. Imagina o seguinte, isso acontece muito nas saídas do corpo. Quem tem viagens astral, né? Você deita, você sai do corpo, você interage com o mentor e você volta e esqueceu do que aconteceu, porque acabou sonhando em cima e esqueceu, mas surge um bloco, uma massa de informação que ela fica pairando perto do campo do médium. Então o médium ele sabe que está para trazer algum tipo de informação, mas ele não consegue acessar aquilo. Sabe quando a gente quer falar uma palavra que está na ponta da língua e a gente não consegue lembrar? Fala assim, caramba, estou com essa palavra aqui na ponta da língua, mas não estou lembrando. É como se fosse essa sensação. Você está com o bloco de informação ali na ponta da língua, ali na ponta da consciência, pronto para descer. Você sabe que tem alguma coisa para falar, para transmitir, para trazer, mas você não sabe o que é. É um bloco de informação que, com o passar do dia, com o passar até das vezes do tempo, aquele bloco de informação ele vai descendo, vai fazendo download e o médium vai se lembrando daquilo que aconteceu e vai dando passagem. Existe essa forma também. Mas existe também da forma direta, onde não está havendo nenhuma telepatia direta com o mentor, nem ele está presente ali no ambiente fazendo aquele acoplamento áurico, mas ele está à distância, conectado à mente do médium. O médium percebe a presença desse mentor, mas ele não está tendo a troca telepática diretamente. Ele está enviando irradiações mentais, fluídicas para o médium. O médium está captando aquilo no campo dele, uma informação mais bruta,
né? Aquela informação mais bruta que vai vindo, e ele, através da própria capacidade dele e discernimento, ele vai como se fosse uma caixa que vem lacrada, cheia de informação. E o próprio médium, ele abre essa caixa e vai vendo qual a informação que tem ali e vai passando de acordo com o vocabulário dele mesmo. Então, dessa forma, não há aquela alteração do timbre da voz, não tem essa alteração, porque o médium está recebendo esse bloco de informação mais bruta, ele capta aquilo ali, ele coloca dentro da bagagem que ele já tem também de conhecimento, de discernimento. Por isso que é importante o médium consciente hoje estar cada vez mais trabalhado, porque são nesses momentos que ele vai precisar usar o discernimento dele, vai ser o filtro dele, para ele analisar aquele bloco de informação que está chegando, se aquilo é coerente ou não, se aquilo pode ser de um mentor realmente de verdade, ou se é algum espírito querendo passar por um mentor para transmitir mensagens estranhas. Então isso tudo passa pelo crivo do médium. Então ele acessa essa caixa de informações e começa a decodificar aquilo e transmitir à maneira dele. É uma das formas mais comuns que existem hoje, e o médium está extremamente consciente, ele está ali de olho aberto, ele consegue conversar, ele consegue entender o que está acontecendo no ambiente, mas ao mesmo tempo ele está conectado com essa massa de informação, essa massa energética, ou seja, o seu guia espiritual, o seu mentor, e transmitir aquela mensagem que o mentor está querendo passar para ele. Então perceba que no transe mediúnico de hoje, atual, acabou aquela coisa do médium apagar, né? Não sabe o que está acontecendo e voltar. Não, ele está consciente ali de tudo que está acontecendo. E isso é importante a gente falar, porque muita gente tem esse processo acontecendo, mas trava. Por quê? Porque a sua insegurança, o desenvolvimento não está legal, né? Os melindres do médium acabam fazendo com que ele trave, não acredite e perca a informação. Mas por que isso acontece? É por causa só do desenvolvimento mediúnico do médium? Não. Por parte, sim. Mas o principal é aquele médium que ele não trabalha o seu autoconhecimento. Então ele está cheio de inseguranças com ele, e essa insegurança ele vai levar, sim, quando ele estiver fazendo um processo de transe mediúnico. Então isso pode acontecer tanto na psicofonia, ou acontecer também principalmente no processo de psicografia, quando você não está psicografando, por exemplo, nenhum espírito sofredor, né? Que você entra naquele transe mais mecânico, semi-mecânico, que hoje está diminuindo. Hoje, quando você entra num processo de psicografia, você está ali percebendo tudo que está acontecendo. Então, se você tem um médium que ele tem dificuldade e inseguranças com ele, é óbvio que ele vai levar essa insegurança para o trabalho mediúnico dele. E vai dar muito mais trabalho para os mentores para tentar equilibrar aquele médium naquele momento para que o trabalho possa ser feito. Então é importante a gente entender que um transe mediúnico nada mais é que você entrar num estado alterado de consciência. E todos nós entramos em estados alterados de consciência. Mas é aí que está. Nem todo estado alterado de consciência vai ser um transe mediúnico. Mas todo transe mediúnico, sim, vai ser um estado alterado de consciência. Então, partindo dessa lógica, eu tenho que me preocupar com o transe mediúnico, ou eu conseguir trabalhar cada vez melhor o meu desenvolvimento do meu estado alterado de consciência. É óbvio que a gente tem que trabalhar o estado alterado de consciência. Quanto melhor eu conseguir atingir esse estado de forma anímica e de forma equilibrada, melhor será a possibilidade desse estado alterado de consciência se transformar em um transe mediúnico. E aí vai ser um transe mediúnico equilibrado, bacana, com discernimento, com filtro do discernimento do médium, e certamente auxiliando os amigos espirituais do lado de lá, para que essa conexão, essa fusão, essa parceria, ela possa acontecer. Agora, se eu fico preocupado em desenvolver o transe mediúnico a qualquer custo, que é o que muita gente às vezes faz, principalmente dentro do contexto da Umbanda, e aqui a gente não está falando mal da Umbanda, né, pessoal? Óbvio que não. Mas sim, muitos grupos acabam trabalhando o desenvolvimento de médiuns iniciantes de forma errada, sem a preparação do estudo, sem o direcionamento do autoconhecimento, pegando o neófito ali, jogando no terreiro, jogando entre aspas, né, colocando ele de qualquer forma para que a manifestação possa acontecer. Isso, na minha visão, é muito prejudicial para a pessoa, porque você está pegando uma pessoa completamente sem conhecimento e jogando já ali no ferro e fogo. Isso não é legal.
É importante você orientar a pessoa, fazer um trabalho de educação, de orientação terapêutica primeiro, de autoconhecimento, para depois você trazer o trabalho com os chakras, as bioenergias. Isso é um processo, não é de uma hora para outra. Então é importante a gente focar no desenvolvimento do nosso estado alterado de consciência e não ficar focando no transe mediúnico, tá certo? Deixa aqui nos comentários o que você achou, suas dúvidas, sabe? Já passou por isso? Como é que está o seu desenvolvimento, o seu transe? Já passou por seus transes? Tem dificuldade? Deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer poder responder a todos vocês. E te vejo numa próxima videoaula. Muita paz, muita luz e até lá.